A paz do Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 6 a 10, diz assim: Com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja dos Tessalonicenses evidenciava ser formada de crentes realmente eleitos e salvos por Cristo Jesus. As ações de graças de Paulo e de seus companheiros eram dadas em razão do progresso de tais crentes. A tríade básica da vida cristã era a fé, esperança e amor, que é mencionada em outras partes do Novo Testamento, como Romanos capítulo 5, versículos 2 a 5, 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, Gálatas 5, capítulo 5, versos 5 e 6, Colossenses capítulo 1, versos 4 e 5, Hebreus 6, versos 10 a 12, Hebreus 10, 22 a 24, 1 Pedro 1, versos 3 a 8, 21 e 22. As obras realizadas por tais crentes demonstravam a firmeza na fé. Esta fé que tinham não era afetada pelas tribulações enfrentadas. O amor abnegado deles era principalmente evidenciado pelo fato de sofrerem por causa do testemunho de Cristo Jesus. A esperança consistia em que, mesmo sofrendo por causa de Cristo, continuavam a perseverar firme na fé, na certeza do retorno de Cristo Jesus. Uma outra característica marcante da igreja dos Tessalonicenses era que a distinguia como uma igreja saudável. Era a pregação do Evangelho. Os Tessalonicenses, embora não fossem neófitos, logo começaram a propagar o Evangelho. Eles aprenderam logo cedo a lição e a colocaram em prática, conforme dito nos versículos 7 e 8. Os Tessalonicenses propagaram a palavra do Senhor pela Macedônia e Acaia. Não somente anunciaram o Evangelho por meio de palavras, mas, sobretudo, em ações. O modo como viviam a fé para com Deus também ficou conhecido nessas duas regiões. Paulo demonstra que, passando por tais regiões, nada mais precisou acrescentar, visto que o testemunho dos Tessalonicenses supria a necessidade de pregação do Evangelho, conforme escritos no verso 6. Os Tessalonicenses, tendo se tornado os imitadores de Cristo, passaram a ser modelo para os crentes das regiões mencionadas, fazendo discípulos entre eles. Portanto, para todas as épocas, a igreja dos Tessalonicenses permanece como um exemplo de uma igreja comprometida com o Evangelho de Cristo. Tal igreja apresentava características que a distinguia como sendo uma igreja saudável. Então, os Tessalonicenses eles receberam a palavra do Senhor, aplicaram em si e começaram a praticar em ações. Isso é o que a igreja do século atual precisa fazer. Mas o que a gente vê é crentes dentro da igreja ouvem a palavra, mas não colocam no coração e nem vive ela. Então, é isso que precisamos fazer nos dias atuais. Ouvir a palavra, guardar no coração e começar a semear, para que venhamos colher as boas novas para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo.